Louvamos nessa noite e nós te agradecemos, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de nós podermos ofertar na tua casa, em nome de Jesus, amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Amém, glória a Deus. Queridos, nessa noite nós temos aqui um culto um pouco diferente. Nós vamos aqui ouvir testemunhos, amém? Quem gosta aqui de ouvir testemunho? De ser edificado por aquilo que o Senhor tem feito na vida dos irmãos. Mas nada melhor também de que nós também observarmos a nossa própria vida, a nossa própria história e realmente vivenciar o novo, deixando o Senhor mudar a nossa trajetória, não é verdade? Para que você também seja um testemunho. Eu lembro que no início da minha conversão eu amava contar os testemunhos que as pessoas me contavam. E eu falava, nossa, fulano de tal viveu isso, fulano de tal viveu aquilo. Meu Deus, que incrível aquela pessoa viveu isso. E um dia o Senhor, Ele começou a falar muito forte no meu coração. Minha filha, deixa eu trabalhar na sua vida para você contar daquilo que eu fiz em você. E a partir dali eu comecei a realmente mergulhar no Senhor, a viver um novo tempo em Deus, para que eu pudesse contar a minha própria história, daquilo que Ele fez na minha própria vida e ter a certeza daquilo que Ele é em mim. Então, que nessa noite nós possamos buscar isso no Senhor, ouvir cada testemunho, mas também sondar o nosso coração de como nós podemos mudar para ser esse testemunho na vida de outras pessoas, amém? Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento, curvar a tua cabeça se você puder. Pai, nessa noite, ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento tão importante, ó Deus, especial de estarmos aqui, de pararmos tudo para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, nessa noite fale ao nosso coração. Que nessa noite, ó Pai, a tua vontade seja soberana sobre nós. Que nós possamos vivenciar, ó Deus, algo novo. Querido, nesse momento eu queria te convidar, colocar suas mãos sobre o teu coração, com seus olhos ainda fechados, e começar a falar com Ele. Deus, traz à minha memória aquilo que eu preciso mudar. Traz, Senhor, à minha memória aquilo que eu preciso vivenciar de novo. Que nessa noite, ó Deus, eu possa ouvir cada testemunho, mas que eu possa aplicar também na minha vida. Que eu possa realmente, ó Deus, viver o novo na minha própria história. Que nessa noite, ó Deus, seja um despertar no meu coração para que eu possa viver o sobrenatural do Senhor. Pai, que nessa noite nós possamos juntos aqui como igreja lembrar dos seus feitos. Que nós possamos como igreja, ó Pai, falar daquilo que o Senhor fez sobre nós. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos sair daqui transformados, com a nossa mente renovada, com o nosso coração quebrantado. Que nós possamos, ó Pai, vivenciar o novo do Senhor. Eu te peço, ó Espírito Santo, sonda aqui cada coração. Talvez entrou aqui, ó Deus, corações entristecidos, já sem esperança, com um coração quebrado, ó Deus, mas que nessa noite o teu Espírito Santo comece a ministrar cura, restauração, libertação sobre cada um desses corações, em nome de Jesus, ó Deus. É isso que nós pedimos e nós ligamos nos céus, ó Pai. Usa cada um que vai participar desse bate-papo, ó Deus, para trazer revelação sobre a tua palavra, para cada um que aqui precisa ouvir, que nós possamos viver, Deus, esse tempo como família, como legacy, para a expansão do teu reino, para trazer o novo do Senhor sobre essa casa, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu queria fazer aqui uma pergunta. Quem aqui já criou o seu próprio problema? Isso, sejam sinceros e honestos. Vou perguntar de novo, que é para quem não entendeu a pergunta, poder levantar a mão. Quem aqui já criou o seu próprio problema? Quantas vezes na nossa caminhada nós mesmos criamos nossos próprios problemas? Às vezes a situação ela nem existiu e a gente já criou um cenário hipotético, catastrófico, para que aquela situação aconteça. Muitas vezes, meu marido ele costuma dizer, né, ele era essa pessoa, que ele não é mais, mas ele era essa pessoa que tudo encontrava um problema. E ele começou com uma desculpa de que o precavido antevém um problema. Devemos, de fato. Mas, muitas vezes, pela ansiedade, nós criamos cenários que talvez nunca venham a existir para nos deixar ainda mais aprisionados numa situação hipotética. Muitas vezes, nós criamos um problema na nossa própria mente e que nunca vai existir. Você sabia que muitos dos pensamentos que você pensa no seu dia pode nunca acontecer?
É natural que, em algumas situações, o nosso próprio cérebro, ele cria situações para nos proteger. Ele, de uma forma muito rápida, né? Por exemplo, estou andando numa rua, a gente, brasileiro, nunca é liberto desse mal, né? De andar numa rua, vir alguém com uma moto devagar, a gente achar que vai ser assaltado. Isso talvez seja algo que a gente carregue até a morte. Até hoje a gente anda em algum lugar, pode estar um frio, a pessoa só está com uma touca e andando na paz do Senhor, e a gente achar que ela vai nos assaltar. O Rafa, inclusive, já foi xingado pelo menos umas 3 vezes aqui em Portugal, porque ele já foi assaltado, coitado, ele tem histórico, já foi assaltado à mão armada, e então qualquer pessoa suspeita ou normal para ele já acha que vai ser assaltado. Então, em alguns momentos, ele já estava andando, a pessoa atrás dele, normal, na vida dela, e ele atravessa a rua, e a pessoa xinga ele, perguntando se ele está achando que ele vai ser assaltado. Um dia normal na vida dele. Mas, muitas vezes, nós criamos esses próprios cenários na nossa mente que nunca vão acontecer. Deus, muitas vezes, Ele nos chama para fazer alguma coisa, e antes que a gente tente fazer, a gente já começa a achar que vai dar errado. Nós nos esquecemos de algumas coisas que o Senhor nos deu. Quando nós lemos lá em Gênesis 1, 26... ele fala assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e em toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem e se rastejam no chão. O Senhor nos chamou para algo, nos criou para algo, nos deu um chamado, nos deu um trabalho e deu toda a provisão. E ainda assim, quando nós recebemos algo para fazer da parte de Deus, nós simplesmente achamos que vai dar errado. E aí a gente começa com todos os cenários hipotéticos e simplesmente paralisamos. Quantos aqui já deixou de fazer alguma coisa por medo? Se eu perguntar de novo, acho que até 2 mãos vai começar a se levantar. Nós, muitas vezes, somos dominados pelo medo porque nós esquecemos da nossa capacidade de conseguir vivenciar algumas situações. Nós esquecemos que se o Senhor nos chamou, Ele vai trazer toda a provisão necessária para que aquilo se concretize. E eu queria que você abrisse comigo a sua palavra lá em Josué 1. Josué 1, nós vamos ler aqui a partir do 4. Josué 1, 4 diz assim: seu território se estenderá no deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, e toda a terra dos Hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos antepassados. Olha como essa palavra é forte. Aqui nós estamos num contexto onde Moisés morre, e o Senhor chama Josué para assumir o lugar de continuar levando o povo. Note que, quando a gente começa a ler, Deus ele não dá tempo para Josué ele começar a argumentar. Imagino eu que, aqui o Senhor ele já dá o chamado, e ele já fala tudo que vai acontecer no meio desse caminho. Quando eu leio essa passagem, eu fico me perguntando, será que se Deus tivesse perguntado para ele, você aceita? Você quer? Ele ia dar um monte de desculpa. Quem concorda comigo? Eu acho. Sim, um dia perguntaremos a ele lá no céu, mas eu acho que se Deus tivesse dado opção, ele tinha argumentado um monte de coisa. Não, mas eu não consigo, mas eu acho que o povo não vai me obedecer, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não sei fazer isso não. Esse negócio de liderar não é muito para mim não. Falar então, organizar então, não vou querer. Eu acho que ele ia buscar um monte de desculpa para que ele não cumprisse esse chamado. Mas o mais importante desse chamado é que o próprio Deus, ele já chama e ele já diz: eu nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei. Mas o que eu peço para você é, seja forte e corajoso. Então nós precisamos trazer essa palavra para o nosso coração, porque além dele nos chamar, dar toda a provisão, ele ainda deu uma promessa, de que em todo caminho ele não ia abandonar, que ele ia estar ali
para caminhar juntamente com Ele. Quantas vezes nós recebemos algo, ou nós decidimos caminhar com o Senhor, e nós nos esquecemos de que Ele não vai nos deixar. Já contando uma parte do meu testemunho para vocês, no início da minha conversão, foi um início muito difícil. Eu fui a primeira da minha casa a converter, já no cenário caótico, e quando eu me converto, meus irmãos estavam numa fase onde eles estavam usando muita droga, então o ambiente da minha casa já era um ambiente completamente destruído, e a minha casa era uma casa muito pequena, muito simples, sem condição nenhuma, na verdade. Eu ia falar com pouca condição, não tinha nenhuma condição de pessoas viverem ali. E eu lembro que, quando eu converti, eu ouvi essa palavra, esse versículo foi muito pontual para mim. E eu lembro que quanto mais eu ouvia, seja forte e corajosa, mais medo eu sentia. Porque tinha dia que eu chegava em casa e o ambiente parecia assim, que eu estava na boca de fumo. Eu nunca entrei numa boca de fumo, mas eu acho que o ambiente era aquele que tinha dentro da minha casa, infelizmente. Era um ambiente opresso, um ambiente onde eu não tinha força para nada. E naquele caminho eu sempre lembrava dessa palavra: eu não te abandonarei, eu não te abandonarei, eu não te deixarei. E ali eu fui me fortalecendo no Senhor. Lá em casa tinha uma regra, nós somos 4 filhos, e tinha uma regra. Não sei quem tem muitos irmãos aqui. Quem tem 4 irmãos também? Quem na casa tem 4 filhos? Geralmente, talvez na sua casa também tinha a regra do quê? Quem chegar primeiro domina a televisão. Lá em casa tinha essa regra. Quem chegasse primeiro era quem dominava a televisão. Então, às vezes, eu ia da escola correndo. Por quê? Porque eu queria ouvir um louvor o dia inteiro. Eu não queria ouvir rap. Eu não queria ouvir funk. Aquilo não fazia parte mais da minha vida. E às vezes, quando eu chegava em casa, a casa já estava dominada pelos meus irmãos, com o funk, com o rap, aquelas músicas horríveis, no mais alto som. E às vezes eu ia para fora, sentava na escada do lado de fora e começava a orar, falando: Deus, não me deixa desistir. Não me deixa desistir, porque se eu sair aqui dessa porta, eu acho que eu não volto mais. E muitas vezes, quando eu chegava, mais um detalhe, que na minha casa era muito pequena, então era só o quarto da minha mãe e o nosso quarto. E aí não tinha sala, não tinha nada. Os únicos ambientes que geralmente existiam era o banheiro. Quando não tinha alguém batendo na porta querendo entrar, porque também, né, era 5 pessoas. Então, às vezes, eu entrava para o banheiro e começava a orar, falando: Deus, me liberta disso, liberta meus irmãos, liberta minha casa, eu preciso sair deste ambiente. E o Senhor, com essa palavra: não desiste, continua, seja forte, seja corajosa, porque eu não vou te abandonar, continua. E no meio do caminho, eu continuei, eu perseverei, graças a Deus, meus irmãos converteram, aceitaram Jesus, mudou completamente o ambiente da minha casa. Mas isso não foi rápido não, viu, gente? Estou contando rápido, mas demorou. E durante esse processo eu tive que me manter firme. Eu tive que criar estratégias, assim como o Senhor deu estratégias para Josué. Eu tive que orar, eu tive que buscar no Senhor essas estratégias para que eu não desanimasse. E lá em Jeremias 31, 25 diz assim: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Talvez essa palavra seja para você que entrou aqui hoje fraco, entristecido, exausto. Assim como muitas vezes eu me senti, o Senhor tem um escape para você. Amém? Aleluia. Então eu não vou aqui alugar mais vocês, que hoje aqui esse bate-papo ele está muito bom. E eu quero já começar aqui a convidar. Eu durante essa semana estava orando, já tinha alguns dias que eu e o Rafa estávamos falando sobre isso, sobre esse bate-papo. Geralmente uma vez a cada 2 meses nós fazemos esse bate-papo no Legacy. E eu estava orando falando: Deus, traz pessoas muito pontuais para esse momento, que nós possamos realmente vivenciar um tempo de intencionalidade, que essas pessoas elas tragam aqui testemunhos que vão edificar a vida dessas pessoas. E para este primeiro bate-papo, o Senhor colocou no meu coração 3 pessoas muito especiais que toparam na hora, com frio na barriga, querendo desmaiar, querendo desmarcar, querendo fugir, mas o quê? Foram fortes e corajosos. Então eu queria que você, com muita alegria no seu coração, pudesse dar uma salva de palmas, por favor, para a Natália, para o Bruno e para o Igor. Nossos convidados nessa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. O Igor está ali na função dele de pai. Boa noite.
Glória a Deus. Eu vou deixar aqui, vou dar um segundo para vocês se apresentarem. Diga seu nome, com quem que você é casado, há quanto tempo que você está na Lagoinha, amém? Então, começa, Nath. Eu sou a Natália, Nath, todo mundo conhece como Nath. Eu sou muito bem casada com o homem mais lindo da igreja, Breno. O segundo, tá, gente? Segundo. Há controvérsias, mas depois a gente discute isso. Eu estou na Lagoinha desde 2018. Eu cheguei, acho que um ano depois que a Lagoinha abriu. Acho que eu posso dizer que eu devo ter sido a primeira discípula da Lagoinha aqui, da pastora Priscila. E é isso. Obrigada. Igor. Oi, boa noite. Sou o Igor. Minha esposa, infelizmente, hoje não está aqui, a Jéssica Leite. Esse aqui é o Heitor Leite, Igor Leite. Sou da Lagoinha, né? Desde 2000 e... Não, é muito tempo atrás. Estou brincando, desde 2022. Desde a Campo Grande. E glória a Deus por isso. Amém? Amém, obrigada. Bruno. Sou o Bruno, super, hiper bem casado com a Amanda, a mulher mais linda da igreja de Portugal. Há controvérsias. De toda a Europa. Tenho uma princesa magnífica, que é um presente de Deus, nossa filha, Beatriz. E estou em Lagoinha em torno de uns 6 anos no total. 3K, 3,5K e mais uns 3 no Brasil, aproximadamente. Glória a Deus. Bruno já veio da casa para casa, né? Que bom. Gente, e nessa noite nós vamos falar, né, sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração, que é inquebrável, mas firme em Deus. Muitas vezes nós vivemos situações que vêm para nos quebrar, vêm para nos afastar dos caminhos do Senhor, mas nós permanecemos e nós vamos nos firmando em Deus, amém? Então, nessa noite, nós vamos aqui falar sobre alguns desses desafios, né? Então, eu queria já começar aqui perguntando para vocês, nesse processo, né, de desafios da nossa caminhada, Nath, conta pra gente como foi a sua conversão, como que foi firmar no Senhor, como foi a sua trajetória na vida cristã, né? Quando nós nos conhecemos, você já estava na igreja, eu acho que eu cheguei um pouco depois, mas a Nath foi fugindo e a gente foi buscando, a Nath foi fugindo e a gente foi buscando. Nath é um case de sucesso. Bom, na verdade, eu nasci praticamente num lar cristão. Não sei nem se a minha pastora sabe disso, que o trabalho que eu dei parecia que não, viu, gente? Mas eu cresci num lar cristão, a minha avó e os irmãos dela foram os primeiros a se converter, mas eles não permaneceram, né? Então, com o decorrer da caminhada, eles acabaram se desviando. E isso isso repercutiu na geração da minha mãe. Então, na geração da minha mãe, a minha família praticamente toda era desviada. E isso trouxe consequências sobre nós, né? Sobre os filhos. Então, embora eu tenha crescido num lar cristão, a minha conversão, realmente, quando eu conheci Cristo, foi ali entre os 9 e 10 anos, que a minha avó me levou até uma igreja, ela decidiu voltar a congregar, e me levou até uma igreja no nosso bairro, e ali eu me converti. Só que, como eu já vinha de um lar cristão, o meu entendimento sobre o Evangelho, ele já estava, de certa forma, criado. Então, eu tinha uma visão do Evangelho onde, por mais que você fosse cristão, você magoava, você feria, ou você era ferido. E isso causou em mim uma cicatriz muito grande, né? Eu vim de um lar totalmente disfuncional, né? Eu fui criada pela minha avó, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Tenho mãe, mas a minha mãe ela é quase como se fosse minha irmã. Então, eu não tenho a figura materna nela, eu tenho a figura materna na minha avó. E éramos 7 filhos da minha mãe. Então, a televisão era normalmente dos mais novos lá em casa. Então, isso trouxe uma série de feridas e de consequências. Por quê? Porque eu era mais velha. E eram todos escadinha, né? Então, alguém tinha que assumir a responsabilidade e o BO sobre tudo que acontecia. E num lar disfuncional, sem pai e sem mãe, obviamente, a criança tende a receber traumas, abuso, abandono, e tudo isso nós fomos sobrecarregados. Então, em mim, isso gerou uma ferida muito grande, e para mim era como se, por mais que nós fôssemos cristãos, ainda assim
a gente nunca ia estar completo. A gente nunca poderia confiar 100% em ninguém, a gente não podia simplesmente acreditar que o outro se colocaria numa posição de cuidar de você. Então, era eu por mim mesma. E quando eu me converti, eu pensei, agora está tudo certo. Só que as feridas ficaram. E nesse meio tempo, eu já não confiava em ninguém. Eu era uma pessoa completamente arisca. Então, as pessoas se aproximavam de mim. E para eu não ser ferida, eu feria de volta. Então, antes das pessoas me atacarem, eu me defendia e atacava. Então, isso fazia com que as pessoas se afastassem de mim. Fazia com que eu tivesse uma visão de que eu estou fazendo isso somente para me proteger. O outro é que não me entende. Só que o mundo não funciona assim, não é, gente? O outro não tem responsabilidade sobre aquilo que a gente vive e aquilo que a gente sente. E eu ainda não estava preparada para descobrir isso, né? E, nessa altura, eu tinha um trauma muito grande com relação ao abuso infantil, né? Eu ponderei muito se eu falava sobre isso ou se eu não falava. Até o início do culto, eu falei com a pastora Priscila, olha, eu não sei se esse é um assunto que eu traria, assim, né? Porque é algo muito expositivo. Só que, à medida que eu estava ali, Deus foi falando comigo que eu não podia simplesmente chegar aqui e contar para vocês uma história, algo vazio, algo que não fizesse vocês entenderem aquilo que Deus fez na minha vida. E quando eu passei por isso, eu passei a entender que, olha, eu estou ferida e, para mim, já uma família, uma vida a dois, uma vida familiar, isso já não existe. Eu não posso confiar em ninguém. Para mim, no meu lar, onde tudo era disfuncional, onde os casamentos não funcionavam, onde as famílias não funcionavam, olha, isso não é realidade para mim. A primeira vez que eu falei sobre Portugal, que eu queria morar em Portugal, eu tinha cerca de 5 anos. E não existia ninguém na minha casa que tinha ouvido falar sobre alguém vai morar em Portugal. Não era uma realidade na época. Eu tenho cara de 18, mas só a cara. E aí, então, assim, eu falei, eu quero morar em Portugal. Eu tinha mais ou menos 5 anos. E quando eu fiz 22, o Senhor decidiu, olha, agora eu vou te tirar do Brasil e você vai para Portugal. E eu pensei por mim mesma que isso tinha sido algo que eu decidi. Porque no ano em que eu decidi vir, eu orei e falei com Deus. Falei, Senhor, eu quero ir para Portugal. Eu estou cansada, eu não quero estar aqui. Eu não consigo me curar se eu estiver aqui. E tudo aconteceu. E você acha que foi mais desafiador para você firmar na igreja aqui do que você estava no Brasil, no meio de tudo que você vivia? Ou aqui trouxe para você uma facilidade de se firmar no Senhor? Gente, não foi fácil, não. Nem aqui, nem lá. A realidade é essa, é que não é fácil. É uma escolha, né? Por quê? Porque você... Essa série, né, de Inquebrável é exatamente isso, né? Você vai caminhar mesmo se você estiver quebrado. Você vai escolher confiar que aquilo que você viveu não é culpa de Deus. Por quê? Porque o que nós vivemos, isso não quer dizer que eu sou responsável e nem que Deus é responsável e todo mundo fala, mas uma criança foi abusada e isso Deus permitiu que isso acontecesse. Gente, o Senhor respeita o livre-arbítrio do outro. O livre-arbítrio, nosso livre-arbítrio, foi entregue a nós. Então, o que você vai fazer com o seu livre-arbítrio é você quem decide. E foi exatamente isso que, mesmo quebrada, o Senhor me ensinou. Muito forte. Que aquilo que eu vivi não era responsabilidade do Senhor. Que eu poderia ter vivido coisas muito piores se não fosse a misericórdia e o amor do Senhor na minha vida. Então, quando eu vim para Portugal, eu tinha decidido, olha, eu vou porque eu quero. E eu vou porque eu preciso ser curada, Senhor. O Senhor me ajuda aí, eu falei com Deus. E foi quando eu conheci a pastora Priscila. E eu tinha falado com Deus, falei, eu vou porque eu preciso ser curada. Só que aí eu cheguei aqui e a minha vida estava muito boa. Eu não tinha irmão para me cuidar, eu não tinha casa para poder ser responsável. Eu morava com uma tia que fazia de tudo por mim, meus primos sempre cuidaram muito de mim. E eu me sentia assim, gente, foi a melhor época da minha vida. E aí, mas Deus queria mais. Um dia, Deus me pegou. Eu vinha para a igreja e todos os cultos o Senhor falava sobre perdão. Todos os dias, todos os cultos. E isso me irritava extremamente. E eu falei, gente, não tem condições, eu não vou mais na igreja.
Eu não vou mais, eu estou cansada de chegar lá e todas as palavras é sobre perdão. Mas por quê? Eu estou cansada disso. E aí eu fui arrumar o meu cabelo em outra cidade. Eu fazia progressiva na época e tudo mais. E aí a cabeleireira virou para mim e falou assim, olha, Deus mandou dizer que você não vai ao culto para não ouvir o que Ele tem para te dizer. Mas eu vou te dizer aqui. E aí eu falei, agora pronto, né? Agora tem que ir de verdade. E aí eu tomei uma decisão. Falei, olha, se eu vou fugir, ele vai atrás de mim, então vou me posicionar nesse momento. E aí eu procurei a pastora Priscila. E quando eu cheguei na igreja, lá no Campo Grande, né, num culto, uma irmã aqui da igreja, que até conhece essa história, sabe? Já contei, a gente já riu disso e tudo mais. Ela chegou para mim e falou assim, olha, Deus mandou te falar uma coisa. Eu falei, mas outra vez? Eu falei, eu não aguento mais. Ela falou, Para de fugir, gente. Na primeira vez que você ouvir, é mais rápido. É porque menos doloroso. Dói mais. E ela falou, Deus mandou dizer para você que você precisa perdoar. Você veio para isso, para perdoar. Você falou para Deus, olha, eu preciso ir para eu ser curado e perdoar. E você chegou aqui e você esqueceu porque sua vida está boa. Mas a sua vida não vai ficar boa para sempre. E eu falei, então tá, mas e se eu não quiser? Eu perguntei isso para essa irmã. Ela não está aqui para me expor, não, mas eu perguntei isso para ela. Ela falou, então não vale a pena ser cristã. Nossa. E aí começou o tratamento do Senhor sobre a minha vida, sabe? E foi quando eu permiti que o Senhor trabalhasse. Foi aí que eu entendi que, embora eu soubesse a vida toda que Deus não era responsável pelo que eu vivi, eu não deixava o Senhor trabalhar na minha vida. Hoje, quando eu estava pensando, né, no que eu ia falar, na minha mente vinha muito a história de José, né? José foi vendido pelos irmãos, José esteve lá muito tempo, viveu uma vida muito difícil, né? E lá no capítulo 45 de Gênesis, ele encontra com os irmãos dele, ele fala, olha, se aproximem de mim. Eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam, mas não fiquem tristes porque vocês me venderam, porque na verdade o Senhor me enviou antes de vocês para salvar vidas. E é exatamente isso que eu enxergo hoje. Embora eu tenha vivido uma história difícil, embora muita coisa tenha acontecido na minha vida, tudo o que Deus fez na minha vida foi para que hoje eu tivesse um relacionamento saudável com a minha família. Glória a Deus. Foi para que hoje eu pudesse contar para vocês que mesmo depois de tudo que eu vivi, eu casei aqui em Portugal com esse homem maravilhoso. Hoje eu vivo uma vida, uma família que para mim era completamente fora da realidade. No meu casamento aqui em Portugal, a minha avó saiu do Brasil, uma família sem condição, uma família desestruturada. Minha avó saiu do Brasil e veio aqui para assistir e acompanhar o meu casamento. Então, isso é o que o Senhor faz. Por quê? Porque eu entendi que Deus queria trabalhar na minha vida. Então, é caminhar. A questão de ser inquebrável, o que isso trouxe com relação ao ser inquebrável? É entender que mesmo quando a gente está quebrado, a gente precisa caminhar. Mesmo Amém. Quando a gente está quebrado, a gente precisa entender que lá na frente isso vai fazer sentido. E Amém. Hoje faz na minha vida. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor por esse testemunho? Forte, né, gente? Mais forte do que eu podia imaginar. Bruno, conta pra gente como foi para você a sua conversão, como foi vencer o desafio, né, de forma bem resumida, né, se a gente for contar tudo que a gente passa, né, nessa conversão, eu contando meu testemunho super correndo, porque eu passei tanta coisa, né, eu nem contei ainda a parte de quantas vezes eu tive que ir para a igreja chorando para não desistir, porque eu não queria ir como a Nath, né, e se eu não quiser, quantas vezes eu fui chorando, falando, eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou persistir. Conta pra gente como foi esse início, né, a sua conversão, o firmar no Senhor. Certo. Dentro do contexto que está sendo dito, né, abro um parênteses, não é sobre nós, é sobre Ele. E se nós sairmos daqui entendendo que não é por sentirmos ou desejar simplesmente, mas por tudo que Cristo já nos fez, a mensagem já foi entregue para cada um de nós. Tem dias que a gente vai acordar e não vai querer ir para a igreja. Na verdade, tem dias que nem sair da cama a gente quer. Mas não é o que a gente quer, é o que precisa ser feito. Já passamos da fase de meninos, de criança,
que éramos alimentados por leite. Crescemos e não é por simplesmente olhar, eu desejava estar em um determinado lugar, mas hoje é culto. Você precisa vir à igreja. Mas por que, Bruno? A igreja tem algo especial? Não, porque Deus sempre tem uma palavra para a minha vida e para a sua vida. E no contexto da minha conversão, eu nasci dentro do lar cristão também. Meu pai e minha mãe, sempre mais meu pai, né, do que minha mãe. Que minha mãe, de uma certa forma, pelo que eu sei, eu não lembro que eu estava dentro do ventre, mas ela descobriu uma traição do meu pai. Então eu venho de um lar onde entendo eu hoje que fui rejeitado dentro do ventre. A infância, de uma certa forma, em um contexto bem próximo, também foi roubada, sendo molestado por pessoas que tomavam conta da gente, né? Eu tinha cerca de 6 anos e era por sexo feminino, adolescente, mas ali não foi uma nem 2 vezes, foram mais de... Dos 6 aos 10 anos foram várias vezes, com 3 pessoas diferentes. Então, desencadeou vários problemas psicológicos. Obviamente, na fase de adolescência, eu pensava que era o máximo, né? Como homem, na minha pequena ignorância, que gerou traumas irreversíveis, se eu não tivesse, de fato, entregado a minha vida a Cristo. Mas, mesmo com toda essa história triste, por ter crescido dentro da igreja, a fé cristã, conhecendo aquelas historinhas, eu acho que muitos daqui que tiveram o privilégio de conhecer a história de Davizinho, de Sansão. Hoje eu não posso nem me comparar a Sansão, né? Porque nem cabelo tem, porque Sansão, só se for o Sansão da época que o filisteu pegou e raparam a cabeça dele. E dentro disso tudo a gente acaba criando raízes, né, de fé. Então, sempre, infelizmente, acabei sendo criado e forjado no entendimento que era tudo ou nada, ou era 8 ou 80. Isso é bom até certo ponto, porque temos que buscar a linha de equilíbrio. Então, dentro do contexto do tudo ou nada, quando estava dentro da igreja, orava, jejuava, era a 4ª pessoa da Trindade. Até criou-se muitos protocolos religiosos dentro de mim, que muitos tinham pecado e eu praticamente não tinha. Que ignorante. Hoje eu entendo que eu tenho a fala do apóstolo Paulo, né? Se eu tenho algo que me comparo com o apóstolo Paulo, é aquela parte que ele fala, eu sou o maior pecador. Isso eu me identifico muito com ele. E dentro disso tudo, cresci, com 16 anos de idade me batizei. 25 anos atrás, vai fazer agora em dezembro, dia 3 de dezembro, 25 anos atrás que eu desci as águas, né? Ali pensava que eu tinha matado de vez o velho homem, quem dera. Esse velho homem, se a gente não vigiar, ele vive querendo ressuscitar, tem que matar afogado aí todo dia. Se com você não é assim, parabéns, me ensina a receita, que eu todo dia tenho que matar essa velha natureza que nós carregamos. E com 17 anos, pensando eu que agora que a coisa é guinar, né, na quesito de relacionamento para com Deus, que nada, me desviei do caminho do Senhor. E desviado do caminho do Senhor, fiquei cerca de 4 anos. Como disse, era 8 ou 80. Então, quando eu estava na igreja, fazia tudo que pedia, troca lâmpada, a gente trocava, limpava, orava, jejuava, pregava, tudo que precisava fazer, fazíamos. E quando me desviei não foi muito diferente. Tudo que a voz do meu adversário mandou fazer, eu fazia também. E cheguei ao ponto de organizar mais de 10 raves, e raves de escalão baixíssimos. Mas a misericórdia de Deus, ela nunca me deixou. E algo que eu aprendi nessa caminhada, já para devolver a fala, é que o que mais me fazia falta, mesmo distante do caminho de Deus, era a presença dEle. Eu não tinha o entendimento que mesmo eu ausente e distante, no meu entendimento ele já não estava mais perto de mim, mas Cristo ele nunca nos abandona. Ainda que a gente possa estar em lugares absurdos de escuridão, mas a presença dele está lá. Eu não conseguia ter a sensibilidade do entendimento do tamanho amor que era. Até por um lar disfuncional, hoje eu trabalho muito até a aceitação, né? Hoje eu estou mais curado com isso, que Deus, Ele não é o Deus soberano simplesmente, Ele é o Deus Pai.
Por Ele ser o Deus Pai, Ele estava comigo em todos os lugares, ainda não compactuando com o que eu estava fazendo, mas Ele estava comigo em todos os lugares. Então, o que eu trago para a sua vida, que foi de uma certa forma inquebrável para mim, é que não importa onde você esteja, Deus, Ele está com você. O mundo, a mãe, bem verdade, pode se esquecer do seu filho, mas Deus jamais esquece de nós. Então essa gama, essa sede de ter a presença de Deus é algo que me cega, que me norteia. De tudo que eu posso ter, não é ouro, não é prata, não é uma boa casa, não é o melhor carro, não é o carro do ano, não é viajar toda semana, mas de tudo que eu não abro mão hoje na minha vida é a presença de Deus. E aqui deixo como um refrigério para você. Nada substitui 1 minuto na presença de Deus, 1 segundo na presença de Deus. Então não perca tempo, vá mais fundo do que você já foi, porque a fonte ela é inesgotável. Amém? Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por esse testemunho? Glória a Deus. Aleluia. O Bruno falou algo que me lembrou de uma parte de quando eu me converti. Que ele falou que em todos os lugares o Senhor está. Eu lembro que quando eu passei por uma situação muito ruim, de um fim de um relacionamento, e eu cheguei na empresa chorando, uma pessoa me evangeliza, fala de Jesus para mim, eu sinto uma paz tão grande que eu falei, se existe esse Deus, eu quero Ele. E eu começo a falar para ela, eu quero conhecer esse Jesus que você está me apresentando. Porque aquele que me falavam lá fora, muitas vezes, tão impositivo, tão no alto e sublime trono, que eu não tinha acesso a Ele. E quando ela fala comigo que existia um Deus, que eu tinha acesso, que eu podia falar com Ele, eu falei, se existe esse Deus, é esse que eu quero. Mas, todavia, entretanto, eu era uma adolescente, estava saindo da fase da adolescência, né? Eu já tinha 19 anos, mas... Estou atrasada, gente, eu tenho que acabar. Mas eu lembro que quando eu recebo esse convite, eu falo, eu quero esse Deus. Porém, era época de carnaval. E eu falei, primeiro eu vou para o carnaval, depois eu vou para a igreja. E eu lembro que a pastora, ela falou, depois ela me contou, que eu falei que eu ia para o encontro com Deus, que eu ia aceitar Jesus, que eu ia mudar radicalmente, que eu era muito parecido com o Bruno, 880, estava no mundo, estava na igreja, e antes de eu ir, eu falei, o dia que eu for, nunca mais eu vou sair, então antes eu vou curtir aquilo que eu quero. E eu lembro que essa pastora, quando eu voltei, ela falou assim, Pri, durante todo o carnaval, nos eventos de carnaval, eu orava para Deus, assim por você. Deus, que ela tenha o pior carnaval da vida dela. Que sejam os piores dias da história dela. Mas que Satanás não toque na vida dela. Que ela seja guardada pelo Senhor, mas que ela passe as piores experiências. Gente, eu passei as piores experiências, mas eu fui teimosa, porque nos 4 dias eu estava lá. Quase morri, passei muito aperto. Olha, no último dia... eu passei uma situação que é o que o Bruno falou. Ele está em todos os lugares. Eu fui para o carnaval, a gente foi para uma cidade, voltamos para a casa de um amigo e, de repente, todo mundo começou a virar aquela bagunça assim. E eu olhei para aquele ambiente e eu falei, meu Deus, eu não quero mais isso. Isso não faz mais parte de mim, sabe? Bebida, pegação. E eu olhei aquilo e falei, eu não quero mais. Porém, o povo olhou bem para a minha cara e falou assim, se você quiser ir embora, você vai, eu não vou te levar. Não estava tão longe da minha casa, eu estava a alguns quilômetros da minha casa, mas dava para ir tranquilo a pé. Porém, neste lugar onde eu estava, do lado, para eu chegar na minha casa, eu tinha que passar por uma parte de uma favela, onde todo mundo me conhecia, porque eles tinham assassinado meu primo. Então, a gente era todos muito parecidos, então eles sabiam quem eu era. Mas eu decidi sair daquele ambiente, eu não queria ficar lá, mas eu também não tinha como ir embora. E eu lembro que eu saía, eu andava pela rua, e eu falava, Deus, eu preciso chegar em casa. E eu começava a andar, e vinha alguém. E aí eu corria, gente, pensa na humilhação. Eu corria e escondia debaixo dos carros, para as pessoas não me verem. Eu tentava andar, e eu via mais gente vindo, e eu me escondia debaixo dos carros, para eles não me verem. Chegou um certo momento, em que não tinha mais onde eu me esconder. Eu cheguei num ponto onde eu estava no meio da rua e já não tinha mais carro, eu tinha que passar. E eu lembro que eu olhava para o morro, para o pico do morro, assim, que eu tinha que subir um morro gigante.
eu olhava para o morro e eu via lá 3 pessoas. E eu pensava assim, meu Deus, como eu vou passar no meio daqueles homens? Eles vão me pegar, vão fazer alguma coisa comigo. E eu comecei a orar, comecei a ficar desesperada. E quando eu comecei a descer a rua, eu comecei a ouvir vozes de pessoas vindo até mim. E eu comecei a orar. E eu falei, Deus, se o Senhor me livrar hoje... Foi a oração mais forte que eu fiz na vida. Eu falei, se o Senhor me livrar hoje, nunca mais eu vou voltar para o mundo. Aconteça o que acontecer, eu vou lutar para eu persistir. Ô, gente, eu passei. Aquelas pessoas vieram e era como se elas não me vissem na rua. Elas olhavam para mim, mas era como se elas não vissem nada. Eu fui desesperada, chorando. Cheguei em casa, sei lá, para ir umas 5 da manhã, desesperada, chorando. E ali eu entreguei minha vida para Jesus antes de ir para a igreja, que eu falei, Deus, nunca mais eu volto para o mundo. E ali eu tive, assim, a certeza de que Deus está em todos os lugares, porque ali Ele me alcançou com a graça, com a misericórdia dele, e ali eu já fui livrada do mal, porque realmente, gente, morar na favela não é fácil, e eu morava bem assim, bem na favela, e era um lugar bem perigoso, e ali eu tive a certeza de que o Senhor, Ele estava me guardando, mesmo eu estando toda errada, mesmo eu não merecendo, mesmo eu dizendo na cara dele, eu te quero, mas agora não. E ainda assim ele teve o coração e a paciência de esperar a rebelde que existia em mim, querer realmente viver no Senhor. Mas graças a Deus eu fui liberta e nunca mais eu saí dos caminhos dele. Esse ano eu completei 13 anos de conversão. E assim como eu fui intensa no mundo, graças a Deus o Senhor colocou essa mesma intensidade para que eu continue fazendo a obra dele. Amém? Igor, conte pra gente como foi a sua trajetória, o seu firmar no Senhor. Eu não vim de um lar cristão, evangélico, vou falar assim. Meus pais são ainda católicos, mais meu pai, na verdade. Mas não católico que professa mesmo, né? Mas pronto. Então, minha infância, infelizmente, teve algumas coisas que aconteceu comigo, na questão de abuso. E isso me levou na parte da adolescência para algumas situações que só foi ladeira abaixo, infelizmente. Legacy Kids hoje fazendo parte. E para contribuir com a ladeira abaixo, tive algumas amizades que só me ajudaram a continuar descendo, infelizmente. Infelizmente, envolvi com muitas coisas. Como Paulo diz, né? Eu posso dizer que eu acho que eu sou um dos maiores pecadores. Infelizmente, me envolvi na questão das drogas. Infelizmente, tive uma passagem pelo tráfico. Não fui preso. A questão da passagem que eu falei. Mas, em resumo, a minha conversão foi em 2016. Quando Deus me livrou, né? Infelizmente, eu estava no meio de um tiroteio e era para me ter tomado pelo menos uns 12 tiros e eu não tomei nenhum. Eu sei que nesse dia, nesse momento, a única coisa que eu pensei, eu falei, eu vou para o inferno. Se eu morrer aqui agora, eu vou para o inferno. É a única coisa que veio na minha cabeça. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor é o Deus bom, tem de misericórdia. Eu sei que eu estou testando muito a sua paciência. Eu sei que eu estou testando sua paciência, mas pronto. E desde esse dia eu falei, não, eu tenho que tomar rumo na minha vida. Eu tenho que virar homem. Nisso eu já estava com a Jéssica, com a pretensão do casamento, a gente já era noivo. E nesse dia, nesse mesmo dia, foi numa terça-feira, eu e a Jéssica, a gente foi num culto de adolescentes, lá da nossa antiga igreja, e ali eu já aceitei a Jesus. Já fiz minha conversão, tipo assim, na verdade a conversão foi no ato do livramento. Ali, na igreja eu só falei, não, vou só confirmar. E depois, mais ou menos de uns 6 meses, eu fui confirmando todo o culto também. Jéssica, amor, você já aceitou Jesus, não precisa voltar lá na frente, não. Mas então, e nessa questão da conversão, eu aprendi muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi é que a mentira tinha que sair da minha vida. A falsidade tinha que sair da minha vida. E a verdade precisava entrar. E tentando resumir,
Deus me levou numa situação onde que eu comecei a ter que falar as verdades. E eu tinha um contrato com uma empresa que, infelizmente, nesse contrato eu já estava mentindo. Se tiver como? Vai lá contigo. Lá. Vai piorar. Leva pro Breno. Ele vai chorar durante uma hora, mas uma hora ele para. Não preocupa não. Mas... coração do pai. Calma, mãe, calma, pai, que a tia ali vai cuidar bem dele. Mas... e a partir daí eu comecei a falar a verdade. Só que eu comecei a bater de frente com algumas coisas que eu já tinha mentido. E esse contrato, nada, me gerava na média de R$2.000, R$3.000 por mês. E eu tive que falar. E por falar a verdade, automaticamente quebrou o contrato. Só que logo em seguida, Deus me abençoou com outro contrato. Com um contrato maior até, na verdade. E nisso eu comecei a ter mais coragem para sempre estar falando a verdade. Foi muito difícil. Foi muito difícil. A zoação dos amigos, que infelizmente eram só amigos do... vou colocar a palavra assim, mundo, né? E eles, não, o Igor agora é crente, ó, o menininho da igreja, não sei o quê. Tem que ser, né, pá? Eu não quero ir para o inferno, se vocês querem, amém. Vai. Deus é tão... uma coisa que eu aprendi, Deus é tão bom, que Ele fez o céu para quem quer ficar com Ele e o inferno para quem não quer. No resumo. Só que teve uma situação onde que Deus me quebrou bastante. Como eu falei, eu falava muita mentira, enganava muita gente e fazia muitas coisas erradas. E eu estava com um casamento marcado com a minha esposa, já faltava tipo um ano, vou colocar assim, a gente casou em 2017, a minha conversão foi em 2016. E dentro desse um ano a gente já tinha, graças a Deus, a gente já tinha conseguido comprar a nossa casa, estava pagando o casamento, e Deus fazendo só milagre na questão de casamento, porque eu não tinha condição. E Deus falou, ô Igor, você vai ter que falar a verdade. E nisso eu, falar a verdade, como assim? Eu falei, não, eu estou ficando muito doido. Deve ser coisa na minha cabeça, falar a verdade, mas falar o quê? E foi passando o tempo e foi chegando mais próximo do casamento. E Deus falando, Igor, você vai ter que falar toda a verdade para a Jéssica. A Jéssica hoje é minha esposa. Eu falei, não vou falar nada não. Você está doidão? Se eu falar, ela vai terminar comigo e tudo que a gente já pagou, a casa que já comprou, e como que vai ser? Não vou falar nada não. Já mudei, já agora estou falando a verdade e tal, já mudei, pai. Aí teve uma situação, aí ele falou, você vai ter que falar. E teve uma situação na casa da Jéssica, dos pais dela, que ela só chegou para mim e falou, amor, eu só queria ouvir da sua boca a verdade. Se você tiver que falar alguma coisa, fale agora. E na hora, eu não consegui falar, tipo assim, a garganta travou. Eu falei, como que eu falo que eu não tenho nada para falar, sendo que eu tenho coisas para falar? E Deus falando, é agora. E na minha mente, não vai ser agora. E Deus, aproveita. E infelizmente, eu aproveitei aquela hora. E eu comecei a falar. E foi uma situação onde que Deus me quebrou bastante. Porque, pronto. Um casamento, naquele dia, naquela hora, já tinha terminado. Os nossos sonhos que a gente tinha sonhado tinha terminado, tinha acabado. Aí eu aproveitei, já chamei os pais dela, já que é para falar, vamos falar é tudo. Vamos aproveitar. Chamei os pais dela, já contei tudo para os pais também, de tudo que eu já tinha feito. E eu saí dali, fui embora para casa e Deus falando, pode ficar calmo, fica tranquilo, porque se eu falei, eu estou no controle. Se eu falei para você falar, eu estou no controle. E a partir desse momento eu só fui orando, só fui buscando a Deus. Fui ficando próximo, né? Lógico, também não vou deixar ela longe, para ela pensar demais. Só que Deus foi tratando muito na vida dela. E em resumo, um versículo que Deus colocou na nossa vida, que nos levou para o altar, e graças a Deus hoje a gente tem mais de 5 anos de casados, é 1 Coríntios 13, versículo 7, que o amor tudo suporta,
que o amor tudo crê, que o amor tudo sofre. E literalmente, quando se tem amor, pode ir tranquilo. E principalmente quando a gente tem o amor do Pai. Se Ele falou, faça. Não... A gente vai ter medo, não, eu ia falar, não tenha medo. A gente vai ter medo. Mas faça com medo mesmo assim. Porque logo na frente, a recompensa é muito maior. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por esse testemunho? Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. E antes de nós finalizarmos aqui com os nossos convidados, muito obrigada. E eu queria que você, em uma palavra, desse um conselho para esses jovens que estão aqui hoje. Perseverar. Independente da dificuldade, é acreditar que o Pai está lá com você e perseverar. É isso. Confia. Confia, porque Deus é um Deus de confiança. Vá mais fundo, porque Ele tem mais para entregar para cada um de nós. Se você foi, se não me falha a memória, Ezequiel 44 fala sobre as torrentes de águas. Uma altura a água estava ao tornozelo e a voz falou: ande mais, vem mais. Foi no joelho e o convite continuou: vem mais. Até que chegou uma altura que não tinha como mais sentir o pé no chão. Ele estava completamente sendo conduzido, penso eu dessa forma, completamente mergulhado aonde Deus o chamou para estar. E se você não está onde Deus te chamou para estar, eis aí o convite. Ande um pouco mais. Aleluia. Se achegue mais perto de Deus, porque Ele se responsabiliza. Você não vai morrer afogado, porque Amém. Ele está presente para te socorrer. Aleluias. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor em agradecimento por essas vidas. Glória a Deus. Muito obrigada. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento, para nós orarmos, finalizando esse momento. Josué 1:9 diz assim: essa é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Assim como o Igor disse, mesmo com medo, continue. Carregue o medo com você e vá fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Tome a decisão de caminhar com o Senhor. E de realmente viver aquilo que Ele te chamou para você viver. Com seus olhos fechados, eu queria que você tirasse um minuto de oração e pudesse falar: Deus, eu cansei de viver da minha forma. Eu cansei de fazer do meu jeito. Eu sei e eu percebo, Senhor, que não tem dado certo, não tem sido como o Senhor deseja. Eu não quero mais criar problemas para mim mesmo. Eu não quero mais me colocar na posição onde eu sei tudo, onde eu consigo, onde eu sou autossuficiente. Nessa noite eu quero me colocar à disposição para que o Senhor mude o meu ser, para que o Senhor me transforme de dentro para fora, para que eu possa ver todas as coisas mudando ao meu redor, mesmo que lentamente, mas que eu comece a ver a transformação em mim, através do Teu amor sendo derramado e manifesto sobre a minha história. Eu te peço, ó Deus, que nessa noite o Senhor ministre sobre o meu coração, trazendo cura, trazendo libertação sobre mim. Ó Pai, nós pedimos a Ti, ó Deus, manifeste o Teu amor no nosso meio. Se você pode, querido, coloque as mãos sobre o teu coração e fale com Ele aquilo que tem afligido você mesmo. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Fale para Ele. Se você estiver aqui, tenha essa certeza. eu venço o Se Ele estiver com você, então enche-me. se você tiver certeza que Ele está no caminho, você vai dar conta, você vai conseguir. Em tua presença o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui,
Eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Pai, que nessa noite aqui possa haver perdão sendo liberado. A decisão de começar a viver a decisão do perdão dia após dia. Que esses jovens, homens e mulheres que estão aqui nessa noite, ó Deus, possa começar a viver cada vez mais profundo, dando cada vez mais um passo em direção à tua voz. Pai, traz cura e restauração sobre aqueles que foram abusados, sobre aqueles que foram traídos, sobre aqueles que foram roubados, sobre aqueles que foram roubados a inocência. Que essa noite, ó Deus, seja uma noite para trazer à luz aquilo que estava escondido, aquilo que estava sendo ignorado, mas que precisa de cura, que precisa de libertação. Que essa seja uma noite de decisão, Senhor. Que seja uma noite de decidir deixar com que o seu amor entre, aceitar a tua presença ao lado, aceitar que independente do que nós achamos sobre o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua nos seguindo com a tua bondade. Que nós possamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança nessa noite, ó Pai. Com seus olhos ainda fechados, com as mãos sobre o teu coração, eu queria que você repetisse assim: Senhor Jesus, nessa noite eu decido viver na tua palavra. Eu decido hoje dar um passo mais perto da tua voz. Cura, Senhor, o meu coração. Restaura todo o meu ser. E nessa noite eu te peço, perdoa os meus pecados, cura as minhas feridas, lava-me com teu sangue, escreve o meu nome no teu livro da vida e me dê a vida eterna, em nome de Jesus. Todos com os olhos ainda fechados. Talvez você entrou aqui nessa noite e fez essa oração consciente, fez essa oração decidido a entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. Nós pedimos para que você repita, mas é um ato racional, onde você não só repete, mas onde você internaliza e você tem a certeza, a convicção da sua oração. E talvez você entrou aqui nessa noite decidido a entregar a sua vida para Jesus. Ou você talvez estava desviado dos caminhos do Senhor, mas entrou aqui nessa noite, ouviu todos esses testemunhos, percebeu que todos nós passamos por momentos difíceis, mas hoje você decidiu retornar para os caminhos do Senhor. Hoje você decidiu deixar Ele endireitar as suas veredas, te levar para o caminho daquilo que Ele tem para você. Então todos com os olhos fechados, sem constrangimentos. Se você fez essa oração e está em uma dessas situações de hoje, quer entregar a sua vida para o Senhor, ou renovar a sua aliança com o Senhor, erga suas mãos que eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa situação? Se você fez essa oração, aqui eu não consigo ver muito bem. Se você fez, erga suas mãos o mais alto que você puder, para que eu possa te ver. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por cada coração aqui nessa noite que foi alcançado pela tua palavra. Por cada coração, Deus, que hoje recebeu a semente, ó Pai, da tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco, que essas palavras, esses testemunhos, eles continuem ecoando no nosso coração, trazendo à nossa memória decisões que nós precisamos tomar, posicionamentos que nós precisamos ter, situações que nós precisamos abandonar.
Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, restaura o nosso ser, continue falando conosco, nos leva debaixo da tua segurança, aqueles que estão em casa, que o Senhor possa guardá-los debaixo da tua proteção. Que nessa noite, ó Deus, nós possamos ouvir a tua voz, nos chamando para dar mais um passo, nos chamando para ir mais profundo, porque nós cremos que a tua voz, ela é audível aos nossos ouvidos. Que o Senhor nos dê sensibilidade, ó Pai, para que nós possamos vivenciar algo novo diante de Ti. Nós te louvamos e nós te agradecemos por esse momento tão precioso que o Senhor nos proporcionou. Nós adoramos, ó Pai, nós te bendizemos em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o Senhor? Aleluias! Glória a Deus. Então, nós vamos agora para o nosso Lagoinha Coffee. Não vai embora correndo. Você que é visitante, eu vou estar aqui para te receber, para te dar um abraço em nome de Jesus. Amém? Não vai embora sem antes abraçar pelo menos 2 pessoas, hein? Para você que está em casa, que alegria. Mais uma vez nós cultuamos ao Senhor. Nós te esperamos sexta-feira aqui no nosso culto em nome de Jesus. Eu venço o pecado, então enche-me de ti.